eu só ver um negócio, eu acho que eu marquei errado. Para não te passar errado. Obrigado, Rosalvo. Eu marquei correndo, queridos, eu estou sem Bíblia ainda. Eu já te conto a história, deixa eu só confirmar aqui. Ué, minha Bíblia... Irmãos, é João 11:33. A sua Bíblia está falando aí de Lázaro? Essa aqui tá diferente, eu peguei ali no banco. Está falando aí de Jesus chorou? Não é isso aí não, eu acho. É isso aí, Jesus chorou. É isso aí, né? Rapaz, essa aqui tá diferente. Cadê a Rosalva? Eu peguei a Bíblia ali, ó, e deu ruim, hein? Nossa, nada a ver aqui. Vamos lá, queridos, eu vou ler por aqui. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e me vê, Senhor, responderam eles. Vem e vê. Jesus chorou. De novo, ó, lá no 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Pode fechar sua Bíblia, queridos. Tome seu assento, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, por esse momento, pelo princípio de podermos acordar pela manhã e sermos gratos a Ti. Hoje no mundo espiritual, o céu está se movendo. Que nessa palavra seja redirecionada, Deus, aqueles que hoje aqui precisam de uma resposta, aqueles que hoje aqui nessa noite precisam de um abraço, aqueles que hoje aqui necessitam, Senhor, da Tua voz sobre a vida deles. Nós não estamos te pedindo nada, nós estamos, Senhor, se entregando para que a Sua voz nos direcione, porque quando ela direciona a nossa vida, nós sabemos que não estamos sozinhos, e nem mesmo a morte é capaz de nos deter. Glória a Deus. Você crê, queridos, nisso que você leu? Que Jesus chorou. Jesus chorou. É forte. Eu fiquei se perguntando por que Jesus chorou. Jesus não sabia que Lázaro ia ressuscitar, sim ou não? Sabia. Jesus sabia que Deus tinha poder para curar, libertar e ressuscitar Lázaro? Sabia. Jesus sabia do poder e autoridade que estava sobre ele? Sabia. Por que Jesus chorou, irmão? É isso que eu queria que você ficasse aí no seu coração, essa pergunta. Por que Jesus chorou? Para que você entenda, nós temos aquela história de Lázaro. Jesus estava em outro lugar e Lázaro adoece. A Bíblia fala que Lázaro era o melhor amigo de Jesus, a família de Lázaro. Você vai ver que eles jantavam juntos, estavam juntos, e eles tinham uma intimidade grande. Mas Jesus estava com os discípulos para outra parte. E então as irmãs de Lázaro mandam alguém avisar, fala: olha, aquele que o Senhor ama está doente. Jesus fala assim: essa doença não é para a morte. E Jesus continua lá por 2 dias. Irmãos, vai passando o tempo, aí Jesus decide sair de lá.
Quando Jesus sai de lá, os discípulos, ele está indo para a Judéia para ver Lázaro. Os discípulos falam: Senhor, nós vai para lá mesmo. Eles tinham quase sido apedrejados um pouco antes. Ó, para você ver como que é a vida de um cristão, de um profeta, de um pastor, de um discípulo, a vida do crente em si. E Jesus quase foi apedrejado. Então Jesus voltava para a Judéia para ver Lázaro. E os discípulos com medo, os inimigos usando eles: não vai não, Jesus, fica aí. Só que Jesus foi por Lázaro. Jesus dá uma dura neles e fala: nosso amigo Lázaro não está bem, vamos até lá. Então Jesus caminha a direção de Lázaro. E Jesus fala aqui que Lázaro estava dormindo. Vamos lá que nosso amigo Lázaro está dormindo. Mas os discípulos não entenderam. Da linguagem de Jesus, Jesus já estava dizendo que Lázaro tinha morrido. Quando Jesus chega lá, está tendo o velório. Jesus está na porta da cidade. Marta vai até ele correndo, aflita. Imagine a sua situação perante alguém que faleceu e você não tem o poder de fazer mais nada. É desesperador, é agoniante, é sufocador. Mas só que ela sabia que tinha Jesus. Então ela corre ao encontro de Jesus na porta da cidade. Ali ela fala: mestre, se o Senhor estivesse lá em casa, isso não teria acontecido. Porém, aqui a Bíblia fala que Maria ficou lá. A mesma Maria que derramou perfume nos pés de Jesus. A Maria não foi se desesperar. Ela ficou lá. Aqui eu compreendo que Maria, ela era um pouco mais espiritual que Marta. Por certa forma, ou ela sabia que se Deus tirou a vida de Lázaro era da vontade dele, ou ela estava confiante demais que Jesus tinha o poder para curar e libertá-lo. Então Jesus sai de lá e vai até o velório. Chegando lá, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Sepulcro, queridos, era um lugar, era cavado tipo um túnel ali, e a pessoa ficava lá dentro. Tinha uma escada. Vocês viram já onde foi o túmulo de Jesus, né? Tem várias ilustrações. Lázaro estava num lugar como este. O povo chorava. Passando-se 4 dias, um cadáver, digamos na linguagem de hoje, ele fede, ele já tem mau cheiro, já não tem mais sangue, e já ninguém mais tem esperança. Guarde bem essas palavras na sua cabeça. Já fede, não tem mais jeito, e já não tem mais esperança. Está pegando aí dentro do seu coração? Jesus olha essa situação e chega e vê todo mundo chorando. Jesus chora junto. E isso traz um ensinamento para nós tremendo, queridos. Por quê? Porque, como eu disse, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus tinha poder para ressuscitá-lo. Jesus tinha poder para mover toda aquela situação. Mas Jesus chorou. Talvez você esteja hoje passando situações que você não queria passar. Talvez você esteja atravessando ventos, como nós acabamos de cantar. Mas eu te falo com toda a certeza e com uma palavra profética, que ventos e tribulações você pode passar, mas você não está passando sozinho, porque Jesus pode estar, mesmo que chorando, ao seu lado, mas Ele está com você. Você crê, queridos? Então Jesus chega e Ele chora. E aí eu fiquei se perguntando por que Jesus chorou. Jesus, Deus, Ele tem poder, tem autoridade, mas Ele chorou. A primeira coisa que Jesus chora é porque Jesus também é uma pessoa. Nós temos essa mania de tratar Jesus como alguém distante, mas lembre-se, Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são uma pessoa. Por que eu te falo isso? Porque Jesus tem sentimentos, o Espírito Santo tem sentimentos. Jesus conhece teu coração,
Jesus andou aqui, Jesus teve fome, Jesus teve sede. O Espírito Santo também tem sede pela sua alma. O Espírito Santo também tem amor pela sua alma. Ele fica triste e ofendido quando você vira as costas. Então Jesus chora, mas aqui no sentido literal da palavra, Jesus era um ser humano. Ao ver aquela situação, Jesus chora. Ao ver quem ele amava, Jesus chora. Ao ver a família que estava sempre em intimidade com ele, Jesus chora. Então eu tenho para te falar que quando você está passando as suas aflições, as suas tribulações, não se perturbe o seu coração, porque ao seu lado Jesus também está aqui chorando e caminhando com você. E com Lázaro não foi diferente. O segundo motivo que eu vejo porque Jesus chora é porque Jesus teve compaixão de Maria e da família. Quem que nunca sentiu as dores do outro? Eu sinto, queridos. Isso é de Deus. Quando Deus recolhe alguém, né, Soninha? Eu senti as dores deles e sinto até hoje. Quando alguém não pode estar aqui porque está doente, igual o senhorzinho Pão de Mel, a Rosalva me contou, eu senti a compaixão deles. Isso vem de Deus. Então Jesus olha para essa família e Jesus sente compaixão. E o que eu tenho para te falar é que Jesus está olhando para a sua vida, para a sua alma, hoje nessa noite, e Jesus também está tendo compaixão de você. O terceiro ponto que eu vejo porque Jesus chora é porque Jesus amava Lázaro. Ou seja, quando você passa a aflição, Jesus também chora com você. Jesus chora porque Ele tem sentimentos de uma pessoa. Jesus chora com você porque Ele tem compaixão da sua vida, da sua casa, da sua alma. E Jesus chora com você porque Ele te ama. E foi isso que aconteceu com essa família. Jesus chega, se depara com toda a situação, o velório, as pessoas chorando. Marta dizendo, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas mal sabia ela que Jesus estava ali com todo o poder e autoridade para ressuscitar Ele. E queridos, eu vou falar para você, vai ter situações que você não vai conseguir passar e enfrentar sozinho. Mas lembre-se que Jesus está ao seu lado chorando. Jesus vai te dar visões de compaixão de uma maneira que você jamais teve. Eu lembro sábado passado, nós estávamos em um bairro bem simples. O Nicolas não está aí hoje, estava o Bradley comigo e o Nicolas e o Bruno. Queridos, pensa num bairro simples, simples. E lá tinha um pessoal do bairro, tinha outros que eram amigos nossos e família, né? Desse amigo meu que chamou para pregar. E lá atrás eu vi um menino. Quando eu ministrava a palavra, falava sobre alegria, que Jesus traz alegria, que a presença de Deus traz alegria. E esse menino no final, eu falei assim, pelo Espírito Santo, falei, quem que quer alegria para a sua vida? Ele levanta a mão e começa a chorar. No final da pregação, eu desci, fui com os meninos. Pensa nos meninos agitados. O Bradley ficava assim. E o Nicolas assim. E eu pior ainda, né? Eu ficava assim. E aí olhando eles, esse menino vem e fala, no final o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Na hora eu olhei para a Bíblia, estava do lado, Deus falou, dá para ele. Mas eu falei, por que, Senhor? Minha Bíblia, irmão, sem brincadeira, toda estourada. É aquelas capas de corino. E foi sair no corino. Até esse dia eu fui numa igreja lá no Luiz Hermínio e tava com essa calça aqui. Aí eu ponho a Bíblia em cima, a hora que eu saí parecia que tinha passado. Sabe a borboleta quando você pega e bate a mão e fica preto? Tava igualzinho. A Bíblia dissolvendo, irmãos. Eu falei, Senhor, por que essa Bíblia? E o menino tinha um poder aquisitivo, assim, ele é um menino assim de bem de vida. Tava com a camiseta, acho que dava meu carro. Eu falei, mas por que, Senhor?
Aí no final eu orei para ele. Aí ele me contou que tem um chamado sobre a vida dele, que ele é filho de pastor. E que os amigos na escola zombam dele porque ele é virgem. E ele quer casar virgem. E isso ele começou a contar, ele falou, eu quero ser usado. Eu falei, Deus vai te usar, filho. Eu quero ser pastor. Eu falei, você vai ser pastor. Eu quero ser profeta. Eu falei, você vai ser profeta. Aí eu catei a Bíblia e eu falei, eu não estou entendendo nada. E eu não sei porque que Deus mandou fazer isso, mas tome a Bíblia de presente para você. Eu falei, é aqui que eu choro, é aqui que eu escrevo. Vai ter várias anotações. Tá suja, tá velha. Eu falei, não é por preço que eu estou te dando, é por valor. E aí eu dei para ele. Aí ele começou a chorar. Eu sabia que eu tinha que trocar isso aqui por isso aqui. Irmãos, Deus pegou ele. Inclusive hoje é aniversário dele, tem que mandar uma mensagem. Ele falou, sábado que vem é meu aniversário. É o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Por que eu estou te contando isso? Porque foi uma compaixão que eu tive da vida dele, ao ver ele pedindo oração. Agora eu que sou falho, pecador. Agora imagina Jesus quando olha para você, filho. O que Jesus pensa de você? Imagina como que Jesus te vê, Michel. Jesus te ama. Os olhos, eu creio que quando Jesus olha assim para a gente, assim, os olhos dele chegam a brilhar. Fala, esses são meus filhos amados. E aqui, ao chegar lá, Jesus vê que o seu melhor amigo está enfrentando a morte. Só que nós sabemos que após Jesus chorar, após a família passar a aflição, veio um milagre. Lázaro ressuscitou. E tudo aquilo que era um ambiente de maldição se tornou um ambiente de bênção. Aqui nós aprendemos 3 lições. E nós vamos falar sobre elas. A primeira delas é que Jesus não vai ausentar a sua vida de problemas, mas estará chorando junto com você, presente eles. O pneu furou, Natan, Jesus não vai lá trocar para você não. Mas ele vai te ajudar, mano. Vai bater assim no seu ombro, falar, força, tá quente, tá calor, mas eu tô contigo. Caiu a porta no pé, Michel? Não vai vir um milagre espontâneo na hora não. Mas Jesus vai falar, eu tô com você, cara. Meu presbítero. Jesus te ama. Jesus jamais vai deixar de estar do seu lado. Viu, Vitinho? Vem aquela prova difícil do colégio, dói a alma. Jesus está com você. Amém? E Jesus, queridos, nós temos momentos de aflições que serão muito difíceis. Mas se você tiver Jesus, você vai ver que nada importa. Você vai ver que a aflição vai virar um combustível para você dar um passo, um salto. Se vier momentos de aflições, elas podem te cercar, mas Jesus pode te abraçar e o Espírito Santo te consolar no mesmo momento. Podem vir aflições e tentar te matar, mas se você tiver Jesus, ela não tem poder contra a sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos, Jesus sempre vai chegar no momento certo. Eu já vi pregadores falando que Deus tem pressa. Deus não tem pressa, queridos. Pressa é um defeito de quem está atrasado. Deus não se atrasa nunca. Deus chega no tempo certinho na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes vai parecer que Ele está demorando. Vai doer dentro da sua alma. Mas se Ele fizesse o que Ele tem para fazer antes, talvez você não estava capacitado a administrar. Talvez se Deus te desse algo que você pediu lá atrás, naquele momento que você pediu, sua vida hoje nem existiria mais. Por isso que Deus, Ele nos permite a provação para nos capacitar. Enquanto Ele nos capacita, as provações nos aperfeiçoam, produzindo esperança, produzindo paciência, produzindo temperança.
Após tudo isso aí, aí você põe no coração assim: quer saber? Jesus é mais importante, eu vou deixar para lá. Aí ele fala: descansou, agora eu vou lá e vou fazer. É assim que funciona. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. E às vezes vai parecer que ele esqueceu de você. Às vezes vai parecer que Jesus não está olhando para você. Mas ele está. O próprio Jesus chegou a falar: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas ele já corrige: mas faça a tua vontade. Nesse momento, Deus não falou com ele. Deus ficou em silêncio. E entenda, isso que eu vou te falar é profético. A ausência da voz de Deus não significa a ausência da presença dele. Não é porque ele não está falando que ele não está fazendo. Calma. Olha para o seu irmão e fala assim: calma. Tem sido difícil para mim viver calma. Mas eu aprendi, viu? Eu aprendi a ter uma vida de calma. Segunda mesmo, eu estressei com a imobiliária. Irmãos, subiu 500 do aluguel. Eu falei: você tá louco? Já mandei mensagem para advogado, já não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o advogado: não, deu os 3 anos, eles estão dentro da lei. Aí Deus: calma. Calma. Aí, quer saber? Do outro dia mandei mensagem para a mulher. Falei: ó, dá um desconto aí. E assim que nós temos que viver, confiando nele, não em nós. Talvez na sua continha que você faz lá naquele caderninho, rebaixei, rebecai, arebadas. Naquela continha que você faz no seu caderno, naquela planilha do Excel, não está batendo, está faltando. Mas uma mulher, Deus usou ela uma vez aqui, eu estava ali, ela falou: a terra pode estar em crise, mas o céu não está. Tudo que ela falou está se cumprindo. E eu repasso para você: o céu não está em crise. Pode parecer que não vai dar, pode parecer que você não vai conseguir, mas quem está no controle é Ele. Viu, Brad? Você quer essa barbearia, meu querido? Deus vai te dar. Já está na sua mão, abre sua mãozinha. O Brad, ele vai ser barbeiro, gente. Você crê nisso? Deus vai te prosperar, filho. Aonde você quiser colocar os seus pezinhos, Deus vai te abençoar. E aqui nós vemos, queridos, a terceira coisa é que Jesus pode transformar todo sepulcro em vida. Amém? Sepulcro é uma palavra muito pesada. A sua significado original fala assim: lugar de guardar mortos, ou colocar. Eu convido você a fazer uma autoanálise. O que você tem guardado dentro do sepulcro da sua alma? Sonhos, planos, projetos, sentimentos. Hoje Jesus de Nazaré está chegando e vai mudar o cenário desse sepulcro em alegria. Viu, Ana? Deus vai mudar o seu sepulcro em alegria. Deus muda a tua história. Hoje o Senhor vai pegar todo o sepulcro dentro da sua alma e falar: sai para fora, eu te dou vida. Jesus pode mudar todo ambiente de morte em um ambiente de festa. Não tem tempo ruim com Jesus, irmãos. Se Jesus manifestar todo o poder dele agora, cura todo mundo coletivamente, sara todo mundo coletivamente, prospera todo mundo coletivamente. Jesus, ele é o único que é possível de fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer por você. Eu tenho visto nesses últimos dias muitos vídeos de satanistas dando declarações e convidando as pessoas a fazer pactos.
Olha, você vai ter dinheiro, você vai ser próspero. Eu vi até uma mulher, ela dando um testemunho que ela foi numa igreja, aí Deus mostrou para a irmã que estava pregando que ela era bruxa. E a mulher começou a pregar e Deus falou para a mulher, falou: você é bruxa? Daí ela: sou. Diz que a mãe dela olhou assim, a mãe dela não sabia. E ela está toda se gabando na internet porque depois a mulher morreu. Mal sabe ela que se Jesus mover um dedo, a vida dela é transformada. Eu sei que o inimigo te afronta, queridos. O inimigo pode estar tentando te intimidar, pode estar tentando falar assim: ó, morreu, você não vai conseguir, não é teu, não é para ser, você não é capaz. Ah, mas Jesus está vindo com fonte de água viva. Aquelas águas ali, ó, está sendo derramada sobre você hoje. Está vendo essas águas? Essas águas estão sendo derramadas sobre você hoje, trazendo vida a todo sepulcro e morte. Para encerrar, eu vou falar algo profundo e profético. Aquilo que foi decretado como morte, Jesus pode reverter e transformar em vida, em esperança, em abundância, tudo de novo. Ah, mas você não nasceu para cantar, você não nasceu para pregar, seu coração é ruim. Lançaram palavras que entraram e penetraram dentro da sua alma. Mas hoje Jesus está falando: eu estou aqui. Eu não demorei chegar. Eu permiti isso acontecer para que o meu nome fosse glorificado em e por você. Queridos, essa é uma palavra profunda, profética. Queimou dentro do meu coração. É uma palavra que ela é aplicada para congresso, mas o Senhor especial reverteu para você hoje. Olha quantas pessoas poderia estar ouvindo. O mundo precisa de uma palavra como essa. Mas se você está aqui, é por que você está aqui, hein? Que é para você. Então toma posse dela. Está falando na palavra que Jesus chegou e mudou um ambiente de morte em ambiente de vida. Aqui está falando de uma morte física, mas talvez tenha tido mortes dentro do teu pensamento, do teu coração, da tua casa. O Espírito Santo está aqui e Ele está te inquietando, te incomodando nessa noite. Jesus está falando que Ele está passando. Aonde Ele passa tem vida. Aonde Ele passa Ele transforma. Aonde Ele passa Ele liberta, Ele muda, Ele cura. E nada mais vai ficar morto, porque a presença dEle traz vida. Só que tem um porém. Quer ter sucesso? Não estou falando de sucesso de dinheiro, estou falando de sucesso de ser bem sucedido, ser sábio, ser como Salomão. Salomão enriqueceu por sabedoria, irmãos. Vou te dar um exemplo, tá? Não faz isso, pelo amor de Deus. Salomão ia lá comer uma pizza, daí dava aquela fome, falou: pedi mais uma. Ele falava: não vou pedir não, vou catar isso aqui e vou investir. Era tipo assim. Jesus vai te dar essa sabedoria hoje, porém, torne-se mais amigo dele. Eu convido você a fechar os teus olhos agora. A Bíblia fala, não verdadeiramente nessas palavras, mas interpretadas assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas a Bíblia fala também que aquele que abrir a porta do coração e deixar ele entrar, fala lá em João 16,
porque Ele estará em você e você estará nele. Jesus é o amigo que jamais vai te decepcionar. Jesus é o amigo que jamais vai pisar na bola com você. Jesus é o amigo que jamais vai te trair. Jesus é o amigo que jamais vai te deixar na mão. Então o que Jesus quer de mim hoje, pastor, nessa noite? Jesus quer que você vá mais para o profundo com Ele. Ah, pastor, mas não é fácil. Como que eu vou ir mais para o profundo com Deus? É simples. Ore mais, se dedique mais, se consagre mais, leia a Bíblia mais, pague um preço maior. Olha aqui para mim. Quer que o céu se mova sobre você da maneira que jamais se moveu? Pega isso aqui e faça aquilo que você nunca fez por Ele. Estou te dando uma instrução de vida. Quer que aconteça coisas na sua vida que ainda não aconteceu? Pega essa palavra, leia, coma, viva de uma maneira que você jamais fez. Você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou fazer uma oração selando tudo que foi falado aqui. Você não precisa sair do seu lugar. Mas eu gostaria que hoje você fizesse um acordo com Deus, não é comigo. Se você está aqui, poderia estar tantas pessoas aqui, mas está você. É porque essa palavra é para você. Deus quer ser ainda mais seu amigo. Amém? Fecha os teus olhos. Enquanto eu estiver orando, se você sentir queimar dentro de você, não se preocupe, que é normal. Se te der ânsia de vômito, pode ter uns lixinhos nas laterais aí. Se te der vontade de gritar, grite. Se te der vontade de abraçar alguém, abrace. Só peço para você não fique